Olá, seja bem-vindo ao Manutenção Mental, o seu podcast de superação, conexão e transformação. E hoje aqui eu tenho o imenso prazer de falar para vocês que eu estou com uma não, mas duas histórias de superação, de transformação e de conexão. Eu estou aqui nada mais nada menos com Felipe Rosa e Thiago Quintino, né? Legal. Histórias maravilhosas de transformação, né? E aí, Robson, o que você fala aí para esse Bom. pessoal que está conosco hoje aí? Aqui a gente fala sobre manutenção mental, né? E procurar ver como que vocês chegaram, onde chegaram hoje, né? Com tantas conquistas, tantas vitórias, de onde vocês vieram e de onde vocês vão chegar longe ainda, né? Basicamente é isso daí. Então a pergunta que eu faço, primeiramente, é para o Thiago Quintino. Pá, Thiago Quintino, para quem está nos assistindo aí, quem é esse Thiago Quintino aí? vamos lá, boa noite a todos. Eu me chamo Thiago Quintino, 46 anos, Tá novo ainda. cristão, pecador, mas também com uma biografia, uma história de algumas escolhas boas e ruins. Porém, hoje, o Thiago Quintino é o Thiago Quintino. E não mais um personagem, alguém em busca de aprovação, aceitação social, enfim, com a minha identidade. Show de bola. O mais importante de tudo é com a identidade, né? Muitas pessoas não sabem o que é identidade, mas são os conjuntos de fatores que formam a nossa existência, né? Uhum. São os pejorativos e os adjetivos. Tem pessoas que expõem mais os pejorativos do que os adjetivos, mas hoje a gente quer falar sobre os adjetivos. E nessa mesma vibe, quem que é? Felipe Rosa, famoso mestre em Piracicaba, Felipe Rosa. Famoso ele foi muito longe, né, meu? Pra mim é Legal. famoso. Pô, boa noite aí, boa noite a todo, pessoal lá de casa, pessoal que tá nos assistindo aí. Felipe Rosa, também, 41 anos, tá, ainda chegamos numa superação, tamo legal ainda, né? Falei. Mas é isso aí, hoje sou barbeiro, sou terapeuta, sou o que eu sou, né? Aquela construção de muitas coisas que eu vivi, tive algumas escolhas boas, outras nem tão boas, né? Mas um exemplo de superação, tanto eu quanto o Thiago aqui, também fizemos alguns moldes relacionados não só ao estilo de vida, também corporalmente, né? Eu cheguei a pesar 120 quilos, né? E, tipo assim, há 9, 10 anos atrás, hoje eu falo que eu tô na minha melhor versão, não só fisicamente, psicologicamente, hoje minha vida tá totalmente transformada. Maravilha, para a gente começar a falar sobre essa transformação e essa recuperação, é bacana que o pessoal que está lá em casa entenda um pouco sobre a nossa história, né? Sobre a nossa vida regressa. Eu também sou um dependente químico aí há 15 anos sóbrio, lutando para transformar vidas e levar essa mensagem de transformação e atendendo aí várias pessoas, que é um prazer enorme que eu tenho hoje de conhecê-los pessoalmente já há muito tempo, de ver a trajetória de vida do Thiago também aí. Pô, eu sou feliz pra caramba por ter esse cara como meu amigo pessoal e por estar hoje nesse formato hoje mais profissional, estar entrevistando vocês dois pela Legal. primeira vez. Então vamos falar hoje sobre escolhas, né? Sobre essa parte da identidade que o Thiago falou que foi resgatada, mas vamos falar sobre o momento que a gente perdeu essa identidade. Thiago, para você, olhando lá vamos trabalhar com a psicanálise, vamos voltar na origem das coisas. Quando começou, Thiago, a se perder, a desconstruir aquilo que a sua família projetou para você, aquilo que você acreditava que você ia conquistar, quando começou a se perder isso na sua vida? Quando começou essa fase negra, Tiagão? Bom, essa fase negra, Primeiro contato, né, com essa realidade ruim. sim, essa fase negra eu acredito que ela tenha começado muito jovem. Acredito que a falta de um pai, a falta de um limite, ou de repente, eu acredito muito que não existem culpados, mas todos têm uma parcela de responsabilidade. Achar algum culpado é muito fácil. Por que eu estou falando isso? Porque eu poderia muito bem atribuir isso, como eu falei no início da fala, por de repente não ter um pai presente. Mas eu tive uma mãe que me deu tudo. Escola particular, roupas, viagens. Mas eu acredito que a minha escolha por ter tudo e esta curiosidade quando era mais jovem foi onde começou a fase negra.
Hoje você não transfere essa culpa, né, De forma para alguma. ninguém. Jamais. É importante. Responsabilidade. O pessoal que está em casa, tem muitas pessoas que fazem uso e transferem para a família. Poxa, a família está codependente, está usando junto com você, está se destruindo e você ainda remete essa culpa para eles. É complicado, Tiagão. Parabéns por não ter essa mesma ideologia, né? Eu acredito que, assim, essa fase negra começa nessa fase, né? Adolescente, desejos, descobertas, curiosidades, a falta de um limite, de um ponto, ó, oh, que é isso, onde já se viu. E também essa fala da transferência, porque quando vem a cobrança, não, 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 não sei o quê, não, não, não. E durante muito tempo eu carreguei isso. A culpa é de não ter isso, a culpa é do tênis do meu amigo ser melhor, ou outras coisas assim. E o importante é que quando você alcança esse nível de maturidade em recuperação, a gente consegue reparar os danos, né? Reparar um pouco, né? Pelo menos construir de novo aquele castelo que nós tínhamos perdido. E você, Felipão, Felipe Rosa, como foi o seu primeiro contato com essa realidade ruim, né? Que fez parte da sua trajetória, certo? Determinado tempo da sua vida. Então, Thiago, é, essa fase, na verdade, que nem o Thiago estava falando aí, Quintino estava falando, eu veio bem cedo também, né? Eu também perdi meus pais muito cedo. Aos 13 eu já não tinha mais os dois, né? Não tinha nem meu pai nem minha mãe. Porém, eu tive também um respaldo de duas tias, pessoas maravilhosas, sabe? Que não posso negligenciar nada, falar tipo assim, pô, não tive um respaldo. Tive sim, sabe? Eu tive oportunidades. Porém, mediante a minha infância lá atrás também, muitas das vezes sempre o errado ou o negativo me atraía um pouco mais, era algo comigo também, não vou colocar a responsabilidade em cima de outras pessoas, né? Mas logo bem cedo, lá na adolescência, sabe? É, assim, andando com pessoas que não eram tão legais, porém eram os mais descolados e tal, isso aí fazia toda a diferença, né? E começou bem cedo. Eu também me identifico como. Eu também sou ex-usuário de entorpecente e drogas, né? Eu faço parte hoje de um grupo, né, meu? Não estou fazendo apologia nem nada, mas eu faço parte de Narcóticos Anônimos, tá? Importantíssimo, né? Eu gosto de frisar bem, porque é algo que salvou minha vida e também é algo importante, né? Que fez toda a transformação na minha vida. Mas foi logo muito cedo. Lá desde antes da escola eu já tive o contato assim com essa parte ruim, né? Essa obscuridade de bebida, drogas e tal. Então foi bem cedo, Thiago. A curiosidade, ela faz parte, né, do ser humano. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente deixa de existir, a curiosidade, a busca da informação, do crescimento intelectual, está intrínseco em cada um de nós. E essa busca pela identidade, Robson, onde você acha que começa? Quando a gente começa a buscar por essa identidade, fica muito vago, a gente consegue colocar essa substância aí nesse meio do caminho. Na sua concepção, Acho que pode ser interessante que cada pessoa tem sua própria história, e você viu os dois falaram que foi bem na infância, assim, vamos dizer, no comecinho. no comecinho, né? Eu também acho que, pra mim também, que já tive problema com bebida, também foi bem no começo, tudo. Eu acho que a gente tem muita referência da televisão, né, de filmes, como se fosse... Eu gosto muito de rock também, de heavy metal e tal. Então a gente tem os nossos ídolos como se fosse uma coisa Você é bacana. pagodeiro, cara. Não, não sou pagodeiro, não sou pagodeiro. Meu Deus do céu. Então a gente sempre tem alguém que a gente se espelha, e não que você vai buscar porque você quer ficar igual assim, né? Mas não deixa de ser uma referência, né? Eu também tive problemas, meu pai e minha mãe se separaram bem cedo também, né? E não sei se a gente busca essa referência externa, né? E acaba tendo maiores problemas, vamos dizer assim, né? Ó, desculpa aí o pessoal do pagode, nada contra, É, tá? agora já falou. Vamos parar, pelo amor de Deus. Pessoal, é importante a mensagem do canal Manutenção Mental, é importante para a família que está assistindo hoje, né? Sim. Para a pessoa que ainda não sabe se é dependente químico ou não, a gente vai falar sobre isso. Tem três fatores que são necessários para mim pontuar uma pessoa se ela é dependente química ou não, a gente vai estar falando sobre isso. Mas o importante é para quem está em casa hoje, é conhecer a história do Tiago, do Felipe, do Quintino, que é uma história de superação mesmo. Eu tinha 220 quilos. A troca da compulsão. Parei de fazer o uso de entorpecente com 75 quilos. E quando a gente não entende que esse problema é um problema que está
introjetado dentro de nós e está ali. E a gente precisa trabalhar através de terapias, através do conhecimento dessa identidade que a gente acredita que tem e não tem, de estar perdido. A gente tem um saco vazio e as pessoas vão colocando as suas verdades dentro de nós. Quando a gente acorda, a gente fala, poxa, eu sou tudo aquilo que os outros falaram que eu sou. Mas realmente, quem eu busquei a ser, eu não fui. E o momento do despertar na recuperação é quando a gente fala assim, eu quero ser tal. Que é você, conheci Thiago. Posso falar, Tiagão? Conheci Thiago com uns 150 quilos. Conheci assim. E em determinados momentos ele engordou, remédio, boca roxa, não conseguia se comunicar, não tinha um raciocínio lógico. E eu pensei, em determinado tempo, falei, esse Thiago já foi. Eu acho que eu não vejo mais esse meu amigo, não. E o Thiago superou isso. Foram anos aí de luta contra isso. Hoje o Thiago é um atleta, Thiago é faixa preta de jiu-jitsu, Thiago é um terapeuta que me ensinou muita coisa. Me abriu, assim, foi um divisor de águas na minha vida para trabalhar da forma que eu trabalho hoje, tá? E fora que é um baita de um cozinheiro, trabalha lá no Hotel São Pedro. Patrocina nós aí, hotel. É. Legal tudo isso, o cara tem experiência na prática, né? Poder falar com experiência, não porque ouviu falar, porque leu na revista, né? Saber o que a pessoa sente. De repente a gente pode, assim, através de um bate-papo, ajudar outras pessoas que de repente tá com dificuldade com bebida ou com drogas e que acham, nossa, não dá pra sair disso, eu não consigo. Porque quando a gente tá no embalo mesmo, você chega a pensar, né? Cara, não dá pra sair, ou eu nem quero sair. Eu só queria, de repente, controlar mais isso, né? De repente poder beber tranquilo, igual outras pessoas conseguem, né? E às vezes não dá, né? Para algumas pessoas não dá. Por isso que a gente até cita essa ideia de ser um dependente químico ainda por isso. Não que a gente esteja usando, né? Mas qual que é os fatores que vão determinar se uma pessoa é dependente químico ou não? Talvez seja aquela questão da pessoa não conseguir ter esse controle de voltar. Na minha opinião, cada um tem uma opinião. Tiagão, que é o mestre, Felipão. Vamos lá, que eu não posso. Só sem completar. A pessoa não tem aquela capacidade, vamos dizer assim, de voltar a beber socialmente. Entendeu? Então é melhor você parar, você descobrir outras coisas na sua vida, igual vocês, um cozinheiro, atleta e um monte de coisas que a gente pode fazer na vida, né? Que não necessariamente tem que ser bebida, tem que ser droga e tal, né? Então por isso que eu acho que ter esse rótulo, para mim é incômodo, né? Dependente químico, mas para mim é real. Então eu tenho que entender isso, que eu não tenho como falar, não, vou tomar uma cervejinha com meus amigos, que hoje eu posso tomar uma, amanhã duas, três, aí vira festa. Sabe aquela vontade de acordar no domingo de manhã e sair pedalando pelas estradas? Sei, nunca Eu não tive. sei, que nunca tive, mas Felipe Felipe não perde um final de semana. Fala pra nós, Felipão, Isso é qual admirável. foi em que ponto que você percebeu que você tinha perdido o controle da sua vida? Quando eu percebi que eu tinha perdido o controle da minha vida, foi quando eu queria parar, né, de usar e não conseguia mais. Isso daí foi o ponto que eu falei, não, agora não dá, agora eu perdi mesmo. Agora eu perdi a ponta da corda, velho. E eu tinha um Sabe? controle que eu ligava a TV e o som, ele fazia tudo, aí eu perdi, cara. Então, Realmente, meu, o negócio. Isso daí é que nem eu tentei usar controlado, né? é. A verdade É uma ilusão, né? é uma Inclusive, eu ilusão. tentei beber com controle, eu amarrava meu controle junto da garrafa. Não, é engraçadinho, né? É engraçadinho. Eu vou falar pra você que é sensacional esse cara aqui. Gente, nessa busca da identidade, né? Nós temos várias pessoas que estão nos assistindo, né? E que perguntam, será que eu perdi o controle já? Que parece que eu ainda administro a minha vida, eu trabalho, eu consigo comprar, me manter limpo, comprar uma alimentação. Mas existem três fatores principais que vão determinar se você é um dependente químico ou apenas um usuário abusivo de substância. São elas a tolerância, eu preciso sempre de um pouco mais para alcançar aquele mesmo efeito. A compulsão, que é o que o Robson acabou de falar, que eu não consigo parar e acabar, eu tenho que tal, tal, tal. A compulsão e a abstinência. Então, tolerância, compulsão e abstinência. Se você tem esses três fatores na sua vida, você é um dependente químico. Se você não tem, você não é um dependente químico. Isso é ciência. Eu tenho compulsão. Acabou, eu tenho que buscar mais. Sabe aquele cara que está na sua casa e comprou 6 cervejas, meia dúzia. Acabou, vamos buscar mais lá, ô compadre? E vai até acabar. Tolerância. Eu bebia antes uma caixa, agora preciso de 2. E abstinência. Eu acordo tremendo, eu tenho a necessidade fisiológica
de obter novamente aquela sensação. Aproveitando essa fala sua, por exemplo, a gente comentou, né, que a gente começou a desviar assim meio que na infância, vamos dizer assim. É possível a pessoa, depois de uma certa idade, vou começar a beber e essa pessoa desenvolver essa dependência, né? Um cara tipo assim, lá depois dos 40 anos, começar a tomar uma cervejinha, e de repente esse cara se perdeu, ou é meio que. Não, não tem idade Não para existe isso, não né? existe idade. Por E- quê? A dependência química ela é relacionada a uma desordem neuronal. Ela Interessante. está ligada ao sistema de recompensa do nosso Exatamente. córtex frontal. Então, Exatamente. quando eu me alimento desde cedo, desculpa o que eu vou falar aqui agora, tá? Você nasceu, mamãezinha tá lá novinha, você chora, vem aquele peito novinho, bonitinho, pum na sua boca. Ah, acabou, não. Aí eu sei que daqui 2 horas eu vou chorar de novo e vem a mãezinha, né, novinha ainda, né? Aí, Eu tô acostumado a chamar atenção mas tem visto que e não dá pra essa parar atenção. também, né? Eu sou acostumado a Vai lá chamar a de novo. atenção e essa atenção ela ser suprida com uma necessidade fisiológica. Ou seja, Só que existem pessoas que estão aí com 50 anos de idade ainda chamando a atenção. Aí fica complicado, né? Eu preciso primeiro entender a doença, entender a devastação que a doença causa na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, para começar a tratar essa doença, né? E a dificuldade maior hoje é a aceitação, que a gente acabou de falar. Por quê? Muitas pessoas acham que é só eu aceitar que eu sou um dependente químico. Você acha que precisa aceitar que eu sou um dependente químico? Você acha que eu preciso aceitar que eu estou sendo dominado por uma substância? Eu já sei, meu irmão. Eu acordo e não consigo parar de pensar naquilo. Eu não consigo passar um final de semana sem pensar em comprar cerveja e sem separar o meu pino para me usar. Eu já sou dominado. O que eu preciso aprender é lidar com as consequências das minhas escolhas. Eu preciso aceitar que o comportamento da minha mãe hoje para comigo é assim porque eu causei. Se o meu tio não confia em mim, não consegue deixar a carteira perto de mim, a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu preciso aceitar as consequências daquilo que eu plantei. Aí, quando você aceitar, começa a entrar aí num nível de consciência plena e começa a falar assim: tá entrando em recuperação. Fora disso, meu irmão, é só retórica, é só falácia. Né, Tiagão? Exatamente. Positivo. E a ideia aqui também não é demonizar, né, a bebida, as drogas não tanto, né, porque remédios são feitos de drogas, né, e a bebida, tem gente que pode beber uma cervejinha, tem gente que não tem problema com isso, né, então a gente tem que estar assim, para quem percebeu que tem esse problema, perceber também que tem saída, tem solução, tem outros meios, né, então acho que a ideia é essa, tipo, a pessoa mesmo vai ser, pô, eu tô com um problema, tô faltando do trabalho, tô bebendo demais, então ela saber, pô, tem outras coisas que eu posso fazer, né? Então não é uma coisa desesperadora, não. Eu também tomo uma cervejinha de vez em quando. Por que os caras estão falando isso comigo? Não. De repente, não é esse podcast não é para essa pessoa, né? É para a pessoa que realmente está precisando de ajuda. A nossa ideia é essa, né? Mostrar outros caminhos, assim, talvez. assim, esse lance de se perguntar se eu sou ou não. A verdade é uma só, né? Ninguém se pergunta se tem Tem problema isso. ou não com substância química ou bebida. A pessoa já sabe. É uma verdade que está dentro da pessoa. Eu nunca me perguntei se eu tinha problema, né? Lógico que em um determinado ponto da vida que eu percebi que eu estava chegando num ponto incontrolável, até chegar nesse ponto incontrolável, né, de tentar parar e não É. conseguir, eu já não me fazia mais essa pergunta, eu já sabia lá no fundo que eu tinha um problema. Acho que nesse meio tempo a gente passa pelo aquele período que você fala, como que eu vou controlar isso? De repente toma uma cerveja, toma uma aguinha, aí você vê que nem isso adianta, né? Vou começar a tomar cerveja sem álcool. É os Aí de repente você históricos. tá numa festa lá, não tem cerveja sem álcool, você toma só, não tem problema nenhum. Mas no outro dia, quando você vê, você já tá Eu dominado quero de fazer novo, uma né? pergunta para os dois aí, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou me colocar nela. Eu comecei a entender a doença em mim em 2010. Foi no momento que eu tive a maior perda da minha vida. Eu tinha constituído uma família, eu tinha um veículo e uma moto. Tinha um carro e uma moto. Eu usei tanta droga que eu comecei a sair, perder a consciência. Eu entrei dentro da casa de um cara com o meu carro e eu tive que vender, perdi o carro, deu perda total, e eu precisei vender a moto para pagar o muro, o portão e casa do cara. Então, em uma noite eu quase perdi minha família, perdi o meu carro que eu trabalhei a vida inteira para ter e a minha moto. Eu falei, peraí. E fiquei internado, deu overdose. Eu falei, pô, no hospital, eu deitado lá na maca, lá, entubado, escuto o meu sócio falando para minha antiga esposa, viu, larga desse cara.
esse cara vai acabar com a sua vida. E ela fala, não, eu conheço o Thiago antes disso daí, e ele vai voltar, né? Um abraço aí, pessoas que acreditaram em mim. Então, o meu fundo de poço foi isso. Em 2010 eu parei, comecei a estudar, trabalhar com dependência química e estou aí até hoje. Qual foi o fundo do poço para Thiago Quintino? Primeiro, eu acho não, eu tenho certeza que não existe o fundo do poço. Sempre dá para cavar mais um pouco. Esse é um buraco que não. É um É só buraco nego falar que negro. tem que se cavar, achar mais cerveja lá embaixo. Ah, Né? o cara acaba até perder a mão. É. Né? Vai estar só com o toquinho e tá cavocando. Enfim, é, eu queria só voltar um pouco antes dessa fala de perceber, entender, quando comentou que eu comecei a entender sobre dependência química, eu percebi realmente que eu estava no fundo do poço quando eu recebi informação. Acho que o principal é ter informação para entender as coisas. Luz para cego, isso não existe. Luz para cego, Isso é né? piada, já fala na letra, né? Luz para cego, pô, que piada, Dexter fala isso, né? Um dos raps dele. Então, assim, eu tenho todas as áreas da minha vida, profissional, espiritual, conjugal, financeira, cultural. Se pelo menos 2 ou 3 áreas dessa minha vida começam a ser comprometidas pelo uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, tá fechado. Importante falar isso, lista ou ilícita. Tem abuso das Exatamente. duas. Pô, eu conheço senhorinhas de 70 anos que são viciadas em Hipocondríacas, Rivotril. exatamente. Qualquer dificuldade, pegou com uma. Deu 5 gotinhas. Consciência, viciado em remédio. Né? Também. 5 gotinhas na língua. Hipocondríacos. Ai, agora sim eu consigo. Enfim. 3 áreas da minha vida começou a ser comprometida pelo uso e pelo abuso. Isso é científico. Está fechado um diagnóstico. Eu não sou médico para dar um diagnóstico, mas está fechado um diagnóstico. Ó, tem aí uma predisposição para o uso de substâncias. Com isso, o fundo do poço já está respondido, Tiago. Sim. Veio quando realmente todas as áreas da minha Estavam vida comprometidas. estavam comprometidas pelo uso e o abuso, né? Substâncias lícitas, ilícitas, e também outros tipos de escolhas que me remetiam ao prazer. Sexo, porrada, né? Tudo aquilo, como foi falado no começo, que o sistema de recompensa, que a gente chama, nós que trabalhamos com isso, que o pico plasmático, né? Exato. Aquilo tem que bater na tampa. Então, eu tenho certeza que o meu fundo de poço foi quando eu realmente vi e percebi que todas as áreas da minha vida nem existiam mais. Legal essa analogia que o Thiago fez aí, né? Quando todas as nossas áreas, né, somos As pilastras. as pilastras, um ser biopsicossocial. Então, a parte biológica foi abalada, a parte psíquica está comprometida. E eu não tenho parte social, o problema está instalado. Felipe Rosa, quando deu aquele start, cheguei aí no limite. Então, na verdade, eu tive 2 ou 3 dessas paradas aí. Meu, a primeira mesmo foi, é, tipo assim, aonde eu tinha afetado todas as áreas da vida e a principal de todas elas, a financeira, né? Financeira foi devastada por completo, né, meu? Carro, moto, qualquer meio de transporte já tinha, né? Mas eu tive um despertar mesmo, assim, quando eu morava com uma das minhas tias, né? E ela, com minhas coisas arrumadas, simplesmente falou assim, depois de eu ter chegado em casa, de alguns dias fora de casa, é, Fê, daqui pra frente, não, aqui não tem mais lugar pra você não, né? Suas coisas estão aqui, você vai ter que procurar um outro lugar pra você morar. Aí dói, né? Aí foi bem dolorido, porém, foi aonde eu entendi que eu falei, não, agora berrou o cabrito, né? Agora eu vou ter que aí caçar um outro Aprender a lugar. nadar. Ter Vamos que, aprender a né, nadar. meu? Então esse foi das primeiras Um dos fatores primordiais aí para que primordiais, você ter esse né? start aí. Isso. Aí esse foi um dos. Daí dentro da
vou falar de recuperação, tá? Do meu uso compulsivo de álcool e droga e tal. Esse foi o primeiro ponto. Depois eu tive outros dois que foi tipo assim, pô, fui dar um tempo, tinha alguma reserva, né, meu? Sabe aquele lance de reserva? Dá pra Quem não deu um controlar. tempo, né? É, Meu, exatamente. dá pra controlar aquele lance. Pô, certo, tirou, tudo certo. Só eu que eu não vou conseguir ser aquele É cara que carnaval. só um, É carnaval. Tudo certo. né? Final de Já aprendeu? semana. Volto. É, Eu tive 2 ou isso é 3 bem açaí. padrão, né? Agora a última vez que eu entrei em recuperação novamente e eu entendi que realmente eu não tenho mais como o Felipe é, beber e usar e tal, né, meu? Esse ponto foi quando eu tive aquela ressaca moral, né? Aquela depressão moral. Aonde, tipo assim, eu já tava me comportando e fazendo as coisas e não tava lembrando no outro dia, cara, né? Eu queria ressaltar uma só. Posso? Claro, deve. Já que foi mencionado fatos marcantes, né? Então eu também vou abrir um fato marcante aqui para mim. Matereca, grande abraço. Legal. Rainha, tamo junto. Gratidão sempre. Mil grau. Enfim, vários dias sem comer, embalado, e a pessoa a qual estava comigo, não, não, nós vamos pegar uma comida, não, não, ó, ele vai comer. Cara, e aí, né, meu? Não, vamos lá. E começamos a andar. Oh, Piracicaba. E anda, e anda, e anda. É grande. Cara, onde é que tá esse lugar? Onde tá esse rango, né, cara, essa comida? Esse cara é grande. Aí parou. Ó, tá ali. Pensei que ia pedir comida numa casa. Falei, pô, vou ficar aqui. Vai lá, porque assim, pô, tem vergonha, né? Cara, Ainda chegar tem, lá né? e pedir Tá comida, né? louco, Não. noiado, vai ter vergonha. Falei, não, pô, eu não vou chegar lá, né, meu? Pega lá, tô aqui, né? Tava com sacolinhas, né? Tal. Falei, pega lá, né? O companheiro foi, virou a rua e não voltava mais. Falei, meu Deus do céu, cadê esse cara, velho? Verde de fome, né? Só foi o Ed. Não, não, teve a volta. Teve a volta. Aí ele voltou. Falei, nossa. Quando eu fui, que eu virei um monte de saco de lixo, assim, daqueles de 200 litros, 100 litros, né, cara? Ali eu parei, eu falei assim, meu Deus, cara. É isso mesmo que eu tô pensando, né? Cheguei no ponto de ter que Abre comer a bicho. comida do lixo. Meu pai. Cheguei no ponto de comer o rango do lixo. Ele olhou pra mim e falou, e aí, meu? Aí fui, né, cara, me abri. Falei, cara, o que é isso aqui? Ele falou, então, meu, o cara é dono de umas lanchonetes aí e traz o lixo pra cá, porque essa é a única forma de não ter rato no estabelecimento, né? Não ter resto de comida. E aqui, como é bairro de boy, de rico, o lixeiro passa todo dia e lá não passa. Olha aí quantos pedaços de lanche. Não tinha rato lá, mas tinha rato. Vocês colocou no lugar o rato, cara. Você, Puxa, pior que o rato, né? pior que o rato. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, né? Agora o barato tá louco. Mas, já que eu tô no inferno, eu vou tirar logo o capeta pra dançar, né? Pegar as comidas ali, vamos juntando tudo. Então, esse foi um dos fatos, assim, que realmente, quando eu olhei, eu falei, Complicado. a conta tá chegando. Complicado. A conta tá chegando. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante também a respeito da informação, né, cara? O mais legal da informação de quem passou por isso é que você vê que existe muita verdade e não existe julgamento com o outro, né? Você tá falando da sua experiência, que alguém de fora pode pensar que é absurdo, isso comer lixo jamais faria. Eu nunca cheguei nesse É ponto. o ainda, né? Eu sempre tinha uma ideia, falava assim, cara, eu não tenho problema com droga, eu não usava droga, assim, meu problema era bebida. Então, se eu controlar a bebida, eu não vou ter esse problema. Só que você começa a perceber que toda a sua vida já gira em torno daquilo. Ah, eu vou ter uma festa de aniversário, vai ter bebida lá? Então, aí você já vai, né? Toda a sua vida começa em torno daquilo. E aí os problemas começam a aparecer, muitas vezes você bebe, você tem problema com a família, né? Ou de repente você falta o trabalho, então parece que não é um problema. E aos pouquinhos você vai indo, daqui a pouco já tá bebendo em toda a festa, você já precisa de uma dose a mais, de repente precisa de usar uma droga para melhorar da bebida, e aí quando você vê, você tá fazendo coisas que você jamais imaginou, cara. Você tá, de repente,
catando lixo. Cara, chegou uma época, em lance de balada, assim, de bar, de tocar e tal, né? Tipo, acabou a cerveja, você sai assim, cara, você vê um copo lá cheio, você vai lá e você toma um copo, você não sabe de quem é. Tipo, não é lixo, mas Nem pô, sabe você... o que tem lá dentro. Precisa que coisa manter o boa fogo ali, de nem que uma coisa geração boa de outra. Tipo assim, aí é uma zoeira. Uma zoeira não é uma zoeira que a gente se dá essa desculpa, né? Esse lance do lixo, você vê como você explicou até do lance assim, de aqui não tem rato. O cara já tinha até uma história para justificar, não é lixo 100%. Aqui o rato não passa, então, vamos comer e tal. Então, Não, a e gente a vai se dando essas desculpas até, né? Então, mas espera um pouquinho. Quando a Interessante. gente está sobre o uso da substância, a gente ultrapassa limites que outrora a gente nem imaginava que existia. Exatamente. Então, são limites que, em sã consciência, se olhar e falar, não, ninguém tem coragem de fazer isso. Mas quando eu estou sobre o uso de substância, meu pai, eu faço absurdos. Eu crio céu, crio demônios, crio inferno. Isso eu O que eu nunca quero criei, não. falar, olhando para vocês dois, que são exemplo para muitas pessoas que estão em casa, Também, pô. eu olho e falo assim, Foi eu, né? olha isso também. Por que o Robson bonitinho que não Então, pode? chamou de pagodeiro. Aí, meu. Vamos nessa. O que realmente é um exemplo? Exemplo é algo a ser seguido. Então, eu acredito assim, eu sou exemplo para muitas pessoas, porque muitas pessoas, eu conheço, tem amigos meus que estão assistindo hoje, que me viram fumando crack, tiraram a pedra de crack da minha mão e falaram, o Thiago estava morto. Pessoas que me viram com 220 quilos e eu não conseguia respirar, amarrar o sapato e falar, esse cara está morto. Mas sabe o que o dependente químico tem? Um potencial de ação diferenciado. O cara que trabalha, ele que nunca fez uso de entorpecente, ele junta dinheiro 2, 3, 4 anos para comprar uma moto com o dinheiro das férias, o 13º e tal. O dependente químico está internado, não tem nada. Ele sai da clínica um mês e ele está com a moto zero. Não, é um poder. O fator Verdade. motivacional é muito importante. A motivação é muito importante, mas ela não é suficiente. A disciplina, sim, faz a diferença. Então, essa disciplina que vocês vão falar para mim, que vocês aderiram na vida de vocês, que vai fazer a diferença de quem está em casa. Essa disciplina que muitas pessoas que estão lá, que tentam fazer o tratamento, que tentam mudar algo na sua vida e não conseguem, mas através do testemunho de vocês hoje, vai ver que tem uma porta que pode ser aberta. Então, vamos lá. Primeiro, Felipe. Felipe, qual foi o momento que você falou assim, eu preciso ter um pouco mais de disciplina, principalmente no esporte, para quem te conhece, quem te conheceu e quem te vê hoje. É nítido em vocês dois que vocês são disciplinados em alguma área da sua vida. Fala para Tiago, nós, Fê. é assim, ó. Como você falou relacionado ao uso de substância, rapidinho. Da mesma forma que você falou que foi o uso de crack, eu também fiz o uso de crack, cocaína, maconha, álcool de toda espécie. Então, assim, flex, né? Quintino também. Total flex. A hora que ele for falar, ele também Total flex. vai. Também o dele acho que É não foi diesel, tão então, muito nesse flex. não foi muito diferente. Mas enfim, vamos falar de mim aqui. Mediante a tudo isso daí. O álcool é algo que, tipo assim, a bebida alcoólica no meu corpo é algo que dá um efeito rebote de inchar, eu fico absurdamente inchado, né? Então, o que aconteceu? Chegou um determinado dia, eu fui levantar da cama, eu já não levantei de frente, eu rolei para levantar da cama, né, meu? Aí, igual você falou, a dificuldade para amarrar o sapato, vai vestir uma roupa, nada cabe. Eu tenho 1,68 m, meu, não tenho 1,70 m, baixinho de tudo, né, meu? Então, você imagine, usando uma calça 50, 52, é uma bermuda gigante, pô, você olha, pô, mano. Lá embaixo, assim, desse tamanho, assim, a largura da barra da calça, né, meu? Então, aquela coisa imensa. A camiseta G2, G1, G2, uma coisa absurda. 1,68, G2. Meu, Thiago tá me ouvindo. é horrível. É um ser humano, não tô criticando, pelo amor de Deus, eu não tô falando que é uma pessoa gorda, não é isso. Não, Eu me senti horrível, eu não me aceitava, entendeu? Aí foi o ponto, foi, não, agora chega, né, E meu? até os problemas de saúde que vem com E isso. os Negócio problemas de até pra amarrar um saúde, tênis, você não pô, consegue, né, mano, mano? é pressão alta, é uma pá de coisa que vem, né, meu, diabetes. Foi fácil, Felipe? Não foi fácil. Está sendo fácil?
Hoje, tipo assim, hoje eu sinto falta se eu não pratico o esporte. Eu falei até pra minha namorada, eu falei pra ela, eu falei, ó, Como ela chama? Manda um domingo, abraço pra ela. Solange, Sol, Sol. amor, te amo, tá? Veja só, hein? Então, assim, eu falei pra ela, foi domingo, que foi passado agora, eu vou andar de bike. Se você quiser, vamos nós andar de bike. Fazia quase 2 meses que eu não estava andando de bike, sentindo a necessidade de andar de bicicleta, né? Eu diariamente eu vou à academia, faço musculação, mas a bike para mim é algo que me completa, né? Então, o que que eu superei? Superei, eu fumava, então, ou seja, tabaco, todo tipo de entorpecente, né, meu? Desde o crack, cocaína, maconha, álcool também. Então a história do esporte, ela começa quando na vida do Felipe? A história, Que ano? Que momento? 2000, antes de, lá na minha adolescência lá, eu pratiquei um pouco de musculação e tal, daí eu fiquei uns 10 anos totalmente sedentário, então depois, em 2016, vai, 10 anos. uns 10 anos. Então, para você que está em casa e quer começar, hoje o resultado que ele tem na vida dele Sim, é decorrente dessa disciplina de 10 anos. sim, com Parabéns. certeza. Tiagão, onde o esporte entra na vida do Thiago Quintino e onde você. O pessoal que está te assistindo, como que eu faço para ter essa disciplina? Primeiro, né? Reformule a pergunta, Thiago. Thiago Quintino, Certo. Ou bruxo, né? Como você me chama pessoalmente. em que momento o esporte foi um divisor de água na vida do Thiago Quintino? Que ano que tudo isso começou? Qual foi a trajetória do Thiago Quintino dentro do jiu-jitsu e hoje dentro da musculação? O jiu-jitsu começou muito cedo, né? Eu era muito jovem ainda. E é um esporte que ele traz, assim, muita disciplina na questão de conduta, de postura, de fala, enfim. Um momento que eu acredito que aonde a disciplina, onde o esporte realmente entrou, né, e aonde ele é importante, acredito que assim, existe, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu governo, cada um tem o seu real, sabe o seu real tamanho, sabe o que já teve, sabe o que já perdeu e sabe o valor daquilo que já perdeu. Então, quando realmente me vi com 150 quilos, e jamais falando que alguém que é cheinho tal, ou que é cheinha, que quem gosta de corpo é o ML, né, cara? Mas, enfim, eu, eu, eu me vi numa situação assim, onde quando eu usava o banheiro, eu não conseguia me limpar. E Eu o trabalho identifico também. e o trabalho que eu exercia, você sabe que eu trabalhei muito tempo com instituições, tal. Sim, Eu era coordenador de uma instituição, eu tinha que ficar o dia inteiro de pé. E no final do dia, eu estava em carne viva. E nós, por sermos os linhas de frente, né, nós tínhamos que ser os últimos a tomar banho. Porque senão gerava um comparativo entre os sim, internos da casa e aquilo podia fazer a casa virar. Né, meio que uma rebelião, era uma involuntária. Esses açougues que tem por aí, enfim. sim. Resumindo, onde eu levantei a mão. Lembrei do jiu-jitsu, de jovem. Falei, chega, não aguento mais. Eu Não dá lembro, mais. viu? Eu lembro o jeito que você chegou, hein? Falei, não Exato. dá mais, cara. Eu Falei, lembro, não dá tá? mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Quantos quilos o Tiagão perdeu nos últimos 2 anos? 80 quilos, Tá 70, bom para 80 você? quilos. Através da disciplina, ele voltou ao corpo, não original, mas melhor do que ele imaginou que estava, né? Então, assim, só para concluir, é, hoje o jiu-jitsu ele entra na minha vida. Essa é para você, Robson, ó. Pro Robson aqui, ó. Thiagão também, para todos nós. Obrigado, pelo Hoje, menos alguém falou comigo. hoje o jiu-jitsu, ó, vamos lá para fechar aqui. Hoje o jiu-jitsu ele entra para mim. Acho que a maior disciplina de todas é a mente, cara. É a mente. Eu vi uma fala dessa. Qual a melhor arma que você tem?
O que você tem de melhor aqui no jiu-jitsu? Pô, meu armlock, meu não sei o quê. Cara, seu cérebro, velho. Se você não tiver uma mente afiada, você não tem nada. Essa sempre vai ser a melhor arma do Thiago Quintino. Então, assim, hoje o jiu-jitsu pra mim é terapia, cara. É saúde mental. É passar aquele amar. Eu tava no treino, antes de vir pra cá, eu tô com a calça do kimono, né? Não tá aparecendo aí, mas, cara, então E assim, ontem eu liguei pro Thiago, ele tava no treino. então, assim, cara, ali eu Segunda-feira eu vou. consigo me exorcizar. Segunda-feira eu Eu consigo, então, ali o quê? Trabalhar resiliência, limites, humildade. Encaixou, irmão. Se não bater, apaga ou quebra. E às vezes é um cara de 55 quilos. Se não encaixou, Se encaixou e não bater, irmão, apaga ou quebra. quebra. Essa mensagem chegou até você aí, ó. Encaixou, irmão, bate. Não vai quebrar. Ou vai dormir. Então, assim, então, olha que interessante, né? Humildade. Um cara de 50 quilos, pum, você deu, né? Reconhecer os seus limites. E às vezes reconhecer, superar o limite é reconhecer que você tem um. É. Pô, cara, aqui eu não consigo mais. Tá Superar certo. os seus limites, muitas das vezes, é reconhecer que você tem um. Exatamente. Posso? Deve. Deve. É o seguinte, o Thiago chegou num ponto, o Quintino falou um lance interessantíssimo, é, o princípio de tudo, não querendo também já puxar a sardinha do lance da recuperação aí, mas ele falou um ponto crucial, né? Que é a entrega, é a admissão, é rendição, essa é a palavra. Tudo começa na rendição, cara. Se eu não me render e eu não perceber que eu cheguei num ponto que eu preciso de ajuda, nada funciona. Então, o primeiro passo é esse Eu aí. preciso reconhecer que eu preciso de ajuda para que algo venha a funcionar na minha Sim, vida. sim. E o bacana é que é uma coisa que vale a pena, né, cara? Não é aquela coisa que você toma essa decisão de mudança e depois fala, nossa, perdi aquela vida que eu tinha. Na verdade, você ganha vida Só diferente, ganha, né? Robson. Só ganha, né? Só Então ganha. vale muito a pena esse esforço que a gente faz inicial, né? Depois é só alegria. Quem que quer voltar naquele passado? Pelo que eu percebi aqui, ninguém, né? Mas a grande dificuldade que eu vejo hoje, na maioria das pessoas que me procuram, trabalhando como terapeuta também, ou como amigos, é que essa entrega, essa renúncia, essa admissão, isso entra naquilo que você falou para as famílias, né? Os codependentes, enfim, aquele que pegar toma posse. Às vezes não passou ainda pela colheita, às vezes não passou por aquele processo. Então, Aí que vai. esse despertar que nós tivemos, não que eu estou falando que todos tenham que passar por isso, eu conheço pessoas que não precisaram. Tive pessoas que Sim. de repente chegou em casa, viu o filho lá chorando, viu o filho Agraciadas. chorando, aquilo foi o bastante para falar, cara, já era, irmão. Eu tenho um grande amigo que um dia olhou para mim e falou, cara, eu nunca mais uso cocaína. Sim. Eu falei, você tá louco, cara? Ele falou, nunca mais uso cocaína. Eu falei, quero ver. Pô, nós estávamos numa festa quando passou aquela rodada de pó. Ele falou, cara, vou Eu tentar. fui dessa forma também. Hoje, pô, ele mora em Amsterdã, né, cara? Ele é No meio advogado. do foco ainda. Não, ele é advogado de Nossa, multinacionais, ele compra empresas, pica, enfim. Então, eu acredito que, assim, essa rendição, essa admissão, ela é um processo onde, se o indivíduo ele não for tocado lá no profundo do humano, cara, se aquilo não alcançar ele lá, ou se existirem os facilitadores, né, que são aqueles que, ah, não, tá tudo bem, ai, não, vem aqui. Cara, é muito difícil você ver uma pessoa levantar a mão e falar, cara, ó, eu preciso de ajuda. Então, eu acredito que não o problema, mas a grande dificuldade é essa, da pessoa conseguir realmente levantar a mão e falar que ela não precisa de ajuda, ela precisa de ajuda, só que sem passar pelas perdas, porque é só na dor, cara, que Vou falar isso. você levanta a mão, cara. Olha, Só quando sangra. a gente tem um tempo aqui de programa hoje escasso, a gente vai deixar para um outro programa essa pauta aí dos facilitadores, né? Sim. Que muitas das vezes são as pessoas que nos amam. Nós, hoje, que estamos aqui, somos de Piracicaba, somos aqui na cidade de Sumaré, eu quero agradecer o Odair aqui da Folha de Legal. Sumaré, A gente que agradece. abrindo esse espaço para a gente aqui também, um estudo maravilhoso.
Mas eu quero, ainda tem um tempo para a gente conversar aqui, e eu quero falar para quem está em casa, né? E para vocês, que vocês possam explanar isso aqui. Existiu um momento que vocês conseguem pensar em uma pessoa que, quando ninguém mais acreditava em vocês, Uhum. ela tirou forças de onde não tinha e acreditou? Tiagão primeiro? Quem é essa pessoa que, quando ninguém mais acreditou em você, Tiago, ela ainda tirou forças e falou: Não, eu sei quem é o Tiago Quintino. Eu sei onde esse cara é capaz de chegar. Eu acredito em você, Tiago. Então, não são muitas, são algumas pessoas, mas eu acredito que a principal, Tereca, né? Terezinha Alza Quintino, cara. E o mais louco foi que eu percebi isso quando realmente ela deu um pé na minha bunda. É onde que eu quero chegar. Você viu que a gente acabou de... Você viu? Onde eu quero chegar. Quem mais acreditou em você foi quem não facilitou as coisas para você. Eu lembro de uma fala dela assim, ó. Ah, tá confundindo. Ó, está confundindo proteção com perseguição. O dia que eu deixar de falar, como é que você fala? Tiago, Bruxo, né? Tiagão, Poperô, vários apelidos que eu tive, né? Aí você vai falar fudeu. O dia que eu não falar mais. E eu lembro. Tereca linha dura. O dia que eu passei a mão no telefone e não atendeu. Ah, você tá precisando de dinheiro, alguma coisa? Tem um bar aí, alguma coisa? Tem. Vai lá. Falei, pô, vai pedir uma conta, né? Porque naquela época não existia Pix. Pega um fósforo e risca. Pra onde for a fumaça, você vai, mas não aparece aqui. E quando eu não atendia mais o Meu telefone. Deus. Porra, Gostei, mil grau. gostei dessa fala. Mil grau. Gostei também, né, cara? Parabéns, Tereca. Você mãe, você pai, você Risca o esposa, fósforo, pra onde for a facilitadora. fumaça, você vai, mas não apareça aqui em casa. Gostei. Enfim, Isso eu gostei. então, Tem o pra pessoal que vai fechar. comprar em casa, eu vou. Então, para fechar, ela foi e sempre será, né? Pessoa assim que eu também, quando me abraçou de novo, cara, nenhuma substância vai me dar aquela sensação de amor, cara, puro, verdadeiro, sem querer nada em troca, que nem é hoje aí, né, cara? Tudo em cima de barganha, tudo em cima de. Incondicional. Meu Deus, ágape. É isso, ágape. Felipe, quem acreditou em você quando ninguém mais acreditava, meu irmão? Eu vou ser bem sincero e falar, muitas pessoas acreditaram em mim, igual o Thiago falando, e tal, né? É, Você é bem-aventurado, Thiago. Você é um cara muito sortudo, cara. Eu não tive essa sorte de ter minha mãe para abraçar eu, cara, sabe? Teve outras pessoas que abraçaram e tal, mas assim, eu vou falar não relacionado ao uso, né, de droga e tal, mas teve um cara que ele pegou, meu, eu vou falar da superação da condição física, tá? Esse meu amigo de Piracicaba, ele ia em casa, meu, ele buscava eu pra gente andar na Rua do Porto, na área de lazer, por brincadeira, mano, que é esse, eu falo que ele é meu padrinho dos esportes, aí, porque tudo ele deu um jeitinho de, sabe, musculação, bike, tudo isso daí, ele foi um divisor, assim, cara, até dia de chuva ele ia em casa buscar pra gente andar. Márcio, você conheceu o Márcio, né, hein, Tiagão? Conheci, claro. Meu. Marcião, sensacional. Um abraço, Márcio. Vai, Também é Márcio. um cara disciplinado agora, né? Márcio Correia, Show esse de cara. bola, fala Márcio pra você, Correia. meu. Quer desconto no veículo aí, Meu, ó? fora de brincadeira, o Marcelo, cara, meu, eu imagine se ajudar um cara que, meu, tirar um cara da cama. Patrocina o programa aí, Márcio. Não, o Marcelo vai Correia patrocinar. Veículos, Sim, Piracicaba. Correia Veículos vai dar uma força pra nós aí, com certeza. Piracicaba, hein? Pessoal, a gente tá chegando ao fim do podcast e quase nem conversou o que a gente tinha que conversar, de verdade. Se deixar vai até Porém, meia-noite. existe rapidamente, o que você diria, Tiago, rapidamente, para o dependente químico que está nos assistindo? Qual a mensagem que você transfere para ele nesse momento? Agora, primeiramente, eu queria falar para você, né, que tá aí, que quando perguntaram para mim as principais pessoas, né, eu esqueci de mencionar um nome, Jesus, né, cara? Meu Amém. Deus, Com certeza. Jesus. Até antes da minha mãe, né? E ele acho que foi o que
Se eu tô vivo hoje, ele foi o principal, ele é o autor de tudo. Mas enfim, para você que tá aí na sua casa, eu queria te falar que o grande amor da tua vida, cara, o grande amor da tua vida é você, irmão. Não é sua mulher, não é seu filho. Eu sei que você deve amar eles, mas assim, Sensacional. o grande amor da sua vida, cara, tem que ser você, irmão ou irmã. Se não for, irmão, Não vale a pena. na boa, você vai se frustrar, vai doer e vai vir a escolha de substituir ou de amortecer essa dor. Porque o dia que você falar, olhar no espelho e falar, hoje eu olhei no espelho e vi alguém que realmente vale a pena amar, parceiro, 80% você já superou. Amém. Boa. Show de bola. Felipe, só mensagem final pro dependente que está nos assistindo hoje, para pessoa que ainda acredita que pode lidar aí com uso de substância. É que o Thiago falou, é emocionante mesmo, cara. É, você que está aí em casa, para você que está assistindo esse podcast, eu, Thiago Quintino, Thiago Lima, Robson aqui, somos testemunhos vivos de que é possível parar de usar drogas e parar de beber álcool, né? Isso é algo assim que só depende único e exclusivamente de você. Sim. O primeiro passo é você que precisa dar, né? Então, assim, outros recursos que pode ser utilizado, o que salvou a minha vida foi eu frequentar uma sala de narcóticos anônimos, tá? Não posso deixar de falar isso aqui, tá? Claro. É algo que é gratuito, tá? É uma terapia gratuita, salvou a minha vida e eu não posso deixar de falar isso aqui, né? Existe religiões, né? Cada um tem a sua religião, né? Da forma que cada um compreende, mas o que realmente vai tratar essa parte da doença, no meu caso, no meu testemunho, na minha vida, foi isso daí. Depois veio esporte, depois veio um monte de outras coisas. Então, o primeiro de tudo é você. Tiago, o Quintino falou isso aí, né? É você. Tá com você. A bola tá. É só chutar ela. Para encerrar, Irmão, ping-pong com vocês dois, em uma palavra só. Tiago Quintino, recuperação é? disciplina. Liberdade hoje é? Nossa. Liberdade, cara, é tudo que eu vivo hoje, velho. A droga mentia dizendo que? Repita, desculpa. A droga mentia dizendo que? Tava tudo bem. Se eu não tivesse parado hoje, eu teria? Morrido. E minha maior vitória foi? Me amar. A minha Show. foi a sobriedade. E a sua, Robson? Me amaram agora também, gostei da. E ninguém precisa chegar no fundo do poço, né? Cada pessoa tem. Então, a sua hoje aqui história. nós tivemos duas histórias e o mesmo recado. É possível mudar. Obrigado por vocês provarem, né? Por nós estarmos aí provando para todo mundo que é possível e que a recuperação é uma prática diária. E que essa manutenção mental, ela precisa ser aplicada todos os momentos, todos os dias, todos os segundos, todos os minutos, para que vire uma prática prazerosa, como hoje é para vocês, cozinhar, lutar, praticar esporte e tudo mais. Compartilhe esse episódio se mexeu com você, leve essa mensagem adiante, nos sigam também, @terapeuta Thiago Lima. Robson Calil, mais bonito do Brasil. Que é o panodeiro. Eu entendi. Seu Instagram, Thiagão? Pra quem Quintino tem Augusto. Instagram, Fê? Felipe Rosa. Então siga-nos aí. Nos aguardem o próximo programa. E obrigado, Folha de Sumaré. Obrigado, Dair. Obrigado a você que nos permitiu Tamo entrar na junto, sua tamo casa junto. e ter esse Show de tempo com bola. vocês. Boa. Obrigado. Boas 24 horas. Abraço. Boa. Foi.